Fala, rapaz, beleza? Como fazer o outdoor de Natal sem que a imagem fique gigante? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer do zero aqui no meu CorelDRAW um outdoor de Natal de 9x3 com a ajuda do Photoshop Beta e deixar um arquivo bem levinho para mandar pra gráfica. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou Márcio Maguari e por aqui nós vamos falar de muito design gráfico para iniciantes, trabalhando no CorelDRAW e no Photoshop. Então, se esse assunto te interessa, não deixa de se inscrever aqui embaixo e ativar aí o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu colocar uma dica nova por aqui, você vai ser avisado. Aproveita também e já deixa aquele like aí para fortalecer o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui, vou mostrar para vocês o passo a passo de como é que eu faço um outdoor aqui no meu Corel com a ajuda do Photoshop. Vou mostrar aqui para vocês, aproveitar aí que já estamos aí em dezembrão, né? É o mês do Natal, já estamos no último mês do ano. Vou então fazer um outdoor de Natal para exemplificar aqui para vocês como é que faz aí um outdoor de 9x3 sem deixar um arquivo gigante aí. Tem gente aí às vezes me aparece aqui com um arquivo de um outdoor de 5 GB. Não pode ficar desse tamanho. Pode ter que ficar em alta resolução, mas não precisa exagerar. Então eu vou mostrar para vocês como não deixar o arquivo gigante desse jeito, deixar um pouco mais leve para você mandar para a gráfica. Inclusive eu já até falei sobre arquivos grandes aqui no canal, um vídeo onde eu falo qual é a diferença de PSB para PSD, por que o Photoshop salvou sozinho PSB, que eu vou deixar um card aqui em cima para vocês verem depois. Acesse esse vídeo lá também, que ele é bem legal. Mas no vídeo de hoje, vamos fazer aí esse outdoor de Natal em comemoração aí ao último mês do ano e Feliz Natal para todo mundo, mas chega de enrolação e bora lá para esse vídeo, vamos lá. Já tô aqui no meu CorelDRAW, pessoal, e vamos aí criar então uma nova página, vamos criar aí a página aí do nosso outdoor. Eu não vou nem colocar as medidas aqui, deixa aqui do jeito que tá mesmo, vamos colocar as medidas direto aqui no nosso arquivo depois de abrir aqui ele como um arquivo novo. Eu vou vir aqui em cima e vou colocar lá, o outdoor tem 9 metros por 3, então ele tem 900 centímetros por 300 centímetros, só que eu vou criar ele com 10% desse tamanho, porque para não ficar um arquivo gigantesco. Normalmente arquivos de outdoor ou aqueles de gigante de prédio, a gente não precisa criar ele no tamanho final, deixa para a empresa que vai fazer a impressão deixar ele no tamanho final, cria ele com 10% do tamanho e aí a empresa lá que vai imprimir, ela ajusta, faz as adaptações de pré-impressão e aí deixa no tamanho final lá. Às vezes precisa fazer montagens lá para encaixar uma na outra, porque não vai ter um adesivo do tamanho grande, né? Então eles vão ter que fazer várias partes para imprimir. Então você faz 10% do tamanho e manda para a empresa lá de outdoor que vai fazer a impressão para a gráfica para eles montarem. Então, se é 9 por 3 metros, eu vou criar aqui com 900 milímetros por 300 milímetros. Então 90 por 30. Eu vou criar aqui o outdoor aqui com 10% do tamanho final dele. E já vou colocar aqui as linhas guias de sempre que eu coloco aí no arquivo. Coloquei as margens, né, da beirada da página e coloquei aqui umas margens de segurança de 2 centímetros. Aí daí você pensa que 2 centímetros é pouco, mas lembra que a gente está fazendo aqui com 10% do tamanho. Então 2 centímetros no tamanho final vai virar 20 centímetros das bordas. Então vai ficar com um tamanho aí, com espaço de distância da parte da borda legal pra gente trabalhar aí, não ficar nada feio aí ou caindo para fora da página. Então fizemos aqui o nosso arquivo pro outdoor no tamanho de 10%, do tamanho de 10% do final. Então 9 metros a gente fez com 90 centímetros por 30 centímetros.
E agora eu vou pegar imagens para compor esse meu outdoor aqui de Natal. Eu vou entrar num banco de imagens, aqui eu tenho a assinatura do FreePic, então sempre utilize banco de imagens pago para fazer as imagens dos seus clientes, por 2 motivos. O primeiro motivo é para você não ter problemas com direitos autorais. E o segundo motivo é para você ter sempre imagens com alta qualidade para trabalhar. Sempre trabalhe com imagens de boa qualidade para os arquivos dos seus clientes. E se tratando de arquivos grandes, você vai precisar de imagens grandes e com alta qualidade, né? Pelo menos aí de 30 a 45 centímetros que eu sempre falo. E no caso de um outdoor, como é maior ainda, se conseguir com maior tamanho, melhor ainda. Mas tem que ser no mínimo de 30 a 45 centímetros para ficar com uma boa qualidade. Eu pesquisei aqui por Natal, aqui no FreePic, né? Algumas imagens e cheguei aqui em 3 imagens aqui para compor o meu layout. Essa do Papai Noel aqui. E eu também peguei aqui uma guirlanda com essa frase aqui que eu achei legal só para exemplificar aí no layout para vocês, e também de um casal jovem aqui para gente montar lá. Vamos voltar lá para o nosso arquivo. Eu vou dar o Ctrl I aqui e vou importar a imagem, primeiro a imagem do Papai Noel, que essa imagem do Papai Noel ela já tem um fundo vermelho que eu vou compor aí o fundo do outdoor, o fundo total dela aqui. Vou ajustar ela aqui no canto esquerdo e arrastar até chegar na altura do outdoor aqui. Só que você vai perceber que eu quero utilizar essa imagem aqui e quero que ela complete aqui o nosso outdoor até o final para colocar os outros elementos que eu baixei lá do banco de imagens FreePic modo pago lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora, antigamente a gente tinha que pegar, fazer montagem no Photoshop, um monte de cambalacho lá e ter um certo expertise para conseguir fazer uma imagem de complemento legal aqui. Ó que agora a gente tem aí o nosso aliado aí, o Photoshop Beta, que tem inteligência artificial e a gente pode usar isso a nosso favor. Vamos utilizar então. Eu vou abrir aqui a imagem desse Papai Noel e vou aumentar aqui com a inteligência artificial do Photoshop Beta o pedaço que falta ali. Vamos abrir ele aqui e vamos aumentar aqui o proporcional ao que falta lá da arte que a gente está fazendo. Eu vou até pegar aqui, arrastar e duplicar para saber, olha, é o dobro do tamanho. Então eu vou aumentar lá o Canva lá do tamanho da imagem do Papai Noel lá no Photoshop Beta para o dobro do tamanho. Vou vir aqui nos layers, vou dar 2 cliques aqui para tornar o layer editável. Vou dar o OK aqui. Vou vir aqui em Image, Canvas Size e vou modificar o tamanho aqui do tamanho da imagem, do tamanho do fundo da imagem, né? Vamos colocar aqui em milímetros para a gente trabalhar conforme a gente está trabalhando lá no nosso CorelDRAW. E aqui a largura da imagem tem 487 milímetros. Então, tem aí o dobro, vai dar mais ou menos 1000. Vamos colocar 1000 aqui. Vamos colocar aqui 1, 2, 3 zeros ali. 1000 milímetros de largura. E aí ele vai aumentar aí o Canva da imagem. O fundo da imagem para mim aqui ficou com o dobro. Vou clicar agora na imagem do Papai Noel e arrastar ela aqui pro lado esquerdo aqui da imagem que a gente está compondo aqui com o Photoshop Beta. E agora, pessoal, eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção, essa retangular, e vou dar o Ctrl A aqui para dar uma seleção total. Vou segurar o Alt e com a ferramenta de seleção retangular ali selecionada, eu vou vir aqui na imagem do Papai Noel e vou arrastar aqui fazendo um outro retângulo em cima da imagem do Papai Noel com o Alt segurado aqui, ó, clicado, que ele vai ficar esse maisinho ali, ó, tá vendo que fica um mais com um menos ali? Então ele vai estar desselecionando a parte ali que tem imagem, só que deixa essa bordinha para a inteligência artificial
ela identificar a imagem e replicar aqui um fundo que faça aí, que combine com essa parte aí que já existe. Eu vou vir simplesmente aqui embaixo aqui em Generate e vou clicar aqui, ó, do lado direito também. E ele vai automaticamente me gerar algumas opções de fundo complementares a essa parte que falta no Photoshop Beta aqui com inteligência artificial, pessoal. Olha só isso aqui. Que bacana, que magnífico. Antigamente a gente tinha que fazer um monte de montagens aqui até ficar bom aqui o fundo, ficar um fundo uniforme. Tinha que pegar a imagem da internet ou de outros lugares, de banco de imagem, até ficar do jeito que você queria. Agora, com alguns cliques e com uma imagem em alta resolução, eu vou gerar uma outra parte em alta resolução dentro do Photoshop Beta, sem precisar fazer mais nada. Olha só como fica legal. O Photoshop Beta com inteligência artificial me gerou aqui o que falta automaticamente, com poucos cliques, pessoal. Olha só que bacana. E ele me dá ainda algumas opções. Vou até tirar a minha imagem do canto da tela aqui para vocês verem melhor, que tá bem aqui onde eu tô. Deixa eu pegar aqui e mudar para outra tela aqui. Olha lá. Aqui do lado direito em propriedades, né, ali no Propriate, você vai ver que tem 3 imagens pequenas aqui, escrito Variations, de variedades ali. Então você vai clicar ali. Você clica na outra imagem, aí ele muda para você aqui na tela para você ver se você gosta. Olha só que bacana isso daqui. Ele até gerou com uma outra pessoa ali, mas às vezes fica com algum defeitinho. Você vê que a cara da pessoa não ficou legal ali, então essa aqui eu não gostei. E aí ele gerou uma terceira ali também, com mais essas plumas aí, né? Tipo simulando que fosse a neve voando. Olha só, que pega a extensão toda do arquivo aí. Então, eu fiquei entre a primeira, que vai só um pouquinho ali, ele continuou com o vermelho, e com essa última aqui, que ele vai até o final aqui do arquivo. Então, eu vou escolher, eu vou ficar com essa... Eu vou ficar com a primeira mesmo aqui, para utilizar, para não ficar muito aqui voando muita coisa, né? E quando eu incluir os outros elementos lá, daquela guirlanda e o casal, fica melhor visualmente aí o nosso layout. O que eu vou fazer agora? Vou pegar, vir aqui nos layers, vou segurar o shift, clicar no layer de baixo também e vou dar o Ctrl J para duplicar esses layers ali, que eu vou deixar esses layers guardados ali, que se eu quiser modificar mais para frente, eu tenho eles guardados aqui. E por isso que eu dupliquei, porque eu vou juntar esses dois de cima aqui. Aí ele fica o de cima ali já junto com esse efeito aí de inteligência artificial que completou. E embaixo ainda tem aqui para eu escolher e voltar atrás se eu quiser. Então eu vou salvar agora desse jeito aqui e depois eu salvo uma versão junto para levar lá para minha arte no CorelDRAW. Já salvei lá a versão separada e salvei essa versão junto aqui. Agora eu vou pegar, vou fechar aqui e vou voltar lá no meu Corel e vou importar novamente a imagem agora com o complemento que eu fiz lá no Photoshop Beta com a inteligência artificial. Vou vir aqui, tem a imagem junto, e importar ela aqui para o meu Corel. Vou dar o Enter aqui, ela ficou um pouquinho maior, eu vou ajustar aqui na altura da página que a gente criou aí com os 3 metros, que está com 30 centímetros aqui. Vou dar o Shift Page Down e você vê que aqui a gente tem a imagem original e aqui embaixo a imagem com o complemento que o Photoshop Beta fez pra gente. E tudo isso em alta resolução, pessoal. Se você olhar aqui embaixo, a imagem está aqui com 90 centímetros, quase 1 metro, né? Porque a gente aumentou lá no Photoshop Beta com a inteligência artificial. Então ela tá com quase 1 metro, 90 centímetros por 30 centímetros. E olha lá embaixo quanto que tá ainda os DPIs. 325 DPIs. Então a imagem
está em alta resolução com quase 1 metro, tá muito boa para utilizar em um outdoor aqui. E agora eu vou pegar e vou inserir aqui outros elementos, vou importar um logo fictício que eu fiz aqui só para exemplificar aqui na aula para vocês. Fiz lá o Shopping Santa Claus, só para ter um logo aqui na nossa arte, aqui como se fosse um outdoor de shopping isso daqui. Vou colocar ele aqui do lado e vou pintar ele de branco. Vou importar agora a guirlanda com aquela frase lá, ó, alegria em família, com as melhores ofertas, como se fosse o outdoor mostrando que o shopping está com muitas ofertas e o Papai Noel tá soprando essas ofertas aí para quem passa na rua e vê aí o outdoor. E vou até aumentar um pouquinho mais aqui. Vou importar também agora o casal lá, que é para mostrar que é pro casal, pra família e tudo mais. Então, essa outra imagem aqui. Vou colocar o casal aqui do lado direito. Só que o casal vai pegar meio que no logo. Vou até puxar o logo aqui para cima, perto aqui do rosto do Papai Noel. Vou deixar só o casal aqui do lado mesmo, fazendo ali um coraçãozinho de que tá feliz aí, né, com o Natal. Então a gente tem aqui o nosso outdoor, o layout do nosso outdoor prontinho. Daí eu vou pegar, vou exportar aqui um JPEG, vou fazer aí um mockup digital, apresentar isso aqui para o meu cliente. E aí o cliente vai olhar lá, vai pedir alterações, ajustes, tudo mais. E vamos supor que ele aprovou tudo já e é esse layout aqui que ele quer que a gente vá mandar para a gráfica. E a gente precisa mandar para a gráfica e finalizar. E aí, como eu falo em outras aulas, sempre que for fazer um arquivo para o seu cliente, já trabalhe com imagens em alta resolução, como eu estou mostrando aqui, para você não ter problema aí com a parte de finalização do seu arquivo, porque se você estiver trabalhando com imagens boas, na hora de finalizar e mandar para a gráfica, você não vai ter dificuldade para fazer isso. Como esse arquivo que eu estou fazendo aqui, a gente já pegou de um banco de imagens pago, não vamos ter problema lá com direitos autorais e não vamos ter problema com imagens em baixa resolução, porque a gente baixou imagens em alta resolução. E um outdoor, quanto maior o seu arquivo, maior ficam os pixels. Então, com o tamanho que está aqui, ele está com o tamanho de 10% do final com 300 dpi. As outras imagens também estão boas, olha lá, 400 dpi. A outra imagem aqui do meio está com 172, está com um pouco menos, mas ainda dá para utilizar. Ela não tá tão grande, mas dá para utilizar ela assim. Então, quanto maior o arquivo, maior os pixels. Então, o arquivo final aqui ficando lá com 32 dpi, ele vai ficar bom aqui com 9 metros. Só que, para garantir a qualidade do meu trabalho e da imagem em alta resolução, eu faço mais um processo ainda lá no meu Photoshop. Depois que o cliente aprova o arquivo que eu já fiz em alta resolução, para garantir o serviço, eu vou voltar lá no meu Photoshop. Aí ele já aprovou, tenho certeza que é esse arquivo que ele vai trabalhar lá, que vai mandar imprimir para a gráfica. Eu vou abrir aqui o arquivo, no caso o arquivo estendido lá do Papai Noel que a gente fez, e eu vou fazer nessas imagens, pessoal, uma compensação de pixels. O que é uma compensação de pixels? É aumentar mais o tamanho da imagem e aumentar a quantidade de pixels dela. Só que quando você aumenta a imagem aqui no Photoshop, direto aqui, só aumentando o Canva lá, não faz essa compensação de pixels. Você tem que fazer aqui pelo Image Size, a mesma coisa que lá no CorelDRAW. Se eu pegar lá no CorelDRAW, por exemplo, der um Ctrl A aqui e aumentar aqui a minha imagem para os 9 metros, olha só o que acontece.
ela ainda ficou até com uma boa resolução, como eu falei, mas para garantir eu vou aumentar um pouco mais ainda a quantidade de pixels. Se você clicar na imagem aqui do Papai Noel, por exemplo, olha lá, tá com 33 dpi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o Ctrl Z aqui, o F4, vou voltar lá no Photoshop, eu vou vir aqui em Image Size, Image Size, e vou fazer essa compensação de pixels aqui. Eu posso vir aqui, pessoal, vocês estão vendo que aqui, nessa janela do Image Size, o nosso arquivo tá com 11.811 pixels por 3.840 pixels, certo? Então ele tá com essa quantidade de pixels com 300 dpi de resolução. Eu não vou mexer na resolução e vou aumentar a quantidade de pixels. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui na altura ou na largura e vou duplicar a quantidade de pixels aqui. Ou eu posso, como já é uma imagem com uma boa resolução, não preciso duplicar, eu posso pôr 150. Eu vou aumentar em 50% o tamanho, a quantidade dos pixels do meu arquivo, porque quanto mais você aumenta a imagem, maior vão ficar os pixels, você vai ver de longe. Então, só que quando uma imagem não tem uma quantidade de pixels boa, quanto maior ficam lá os pixels, eles começam a distorcer, a perder resolução. Então, se você fizer essa compensação, você começa a preencher aí esses buracos que fazem aí essa imagem perder resolução. Vai, que nem aqui eu tô aumentando a quantidade. Olha só para quantos pixels foi ali em cima onde eu mostrei, para 17.717 e para 5.760. A gente aumentou aqui a quantidade de pixels. Então a gente vai garantir que quando o impressor lá que vai fazer o outdoor for aumentar a imagem para o tamanho final, ela vai ficar com uma excelente qualidade. Eu vou dar o OK aqui e vou salvar essa imagem aqui com a inscrição final lá no meu arquivo, lá na minha pasta de imagens, e vou pegar e vou importar novamente essas imagens lá para o meu CorelDRAW para finalizar o arquivo e mandar para o cliente, e mandar para a gráfica que vai fazer a impressão e a produção do outdoor. E aí, pessoal, fiz a compensação de pixel aqui dessa imagem, das outras também, já fiz aqui para não estender muito com o vídeo, fiz o mesmo processo lá do Papai Noel. Vou salvar as 3 imagens em CMYK, porque o padrão de impressão é sempre CMYK. E essa imagem do Papai Noel, como ela é inteira aqui, para ficar um arquivo também um pouco mais leve, eu salvei ele em JPEG. E agora eu vou importar tudo novamente lá no meu Corel. Eu já importei aqui as imagens que a gente fez lá, a compensação de pixels, né, pessoal? E vocês vão ver aqui, se eu clicar na imagem de fundo do Papai Noel, olha lá, agora tá com 488 dpi e em CMYK, você vê que aumentamos aí mais de 100 dpi aqui no tamanho de 10% dela. Então no tamanho final ela vai ficar com mais. Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Olha só a guirlanda que estava com 170 e pouco, agora tá com 413 dpi. E o casal também aumentou lá, ó, também quase o dobro aí, ó, mais que o dobro, ó, para quase 900 dpi com o tamanho de 10%. Se eu pegar aqui, der o Ctrl A e deixar no tamanho final de 900, né, que é o 900 centímetros, que é 9 metros, você vai ver que a imagem ficou com uma ótima qualidade. Pode clicar aqui na imagem de fundo do Papai Noel, olha lá, ficou com 50 dpi no final. Para 9 metros tá ótimo, pessoal. Se você pegar aí a lupa com o F2, aproximar aqui do rosto do Papai Noel, você vai ver aqui que olha só a qualidade que ficou de imagem aqui. Então, fazendo essa compensação de pixels, você garante mais ainda
a qualidade do seu arquivo no tamanho final. Só que um detalhe muito importante, pessoal, deixa eu pegar, dar o Ctrl Z aqui para voltar no tamanho ali de 10%. Um detalhe muito importante, pessoal. Essa compensação de pixels que eu mostrei para vocês aqui para aumentar a quantidade de pixels lá no Photoshop só funciona com imagens já em alta resolução. O Photoshop ainda não faz, quase faz, mas não faz milagre ainda. Então não adianta você pegar uma imagem horrível com uma resolução baixa e tentar lá aumentar os pixels dela do jeito que eu mostrei, que não vai funcionar. Só vai funcionar com imagens boas já. Isso aqui é só para você melhorar mais ainda aí o seu arquivo no final, para garantir a qualidade final aí do seu arquivo. Então trabalhe com as imagens em alta resolução, aí, imagens de 30 a 45 centímetros com 300 dpi pelo menos. Faz essa compensação de pixel aqui que você não vai ter problema no final aí com os seus arquivos. E pessoal, se eu for na pasta do arquivo aqui, em relação ao tamanho aí, se ficou pesadão o seu arquivo, eu vou dar o Ctrl O aqui e vou mostrar aqui para vocês quanto é que ficou o tamanho do nosso arquivo. Olha lá, antes de mexer ele tinha 80 MB aqui, ele já estava com uma boa resolução como eu falei lá, mas para garantir eu aumentei lá, ele ficou com 321 MB. É um arquivo um pouco pesado ainda? É, mas não é um arquivo de 5 GB, como eu já falei que eu já peguei por aqui, arquivo de outdoor com 5 GB, pessoal. O meu ficou com 300 aqui, então é um tamanho considerável ainda, né? Dá até para deixar um pouquinho menor aí, ainda com qualidade. Mas antes pecar por um pouco de excesso, não muito excesso, do que o arquivo sair feio lá e não ficar com uma boa qualidade no final. Então, com esse tamanho aqui de tamanho de arquivo de 300 MB aqui, tá ótimo aqui. Você compacta ele, manda lá pelo e-transfer ou pelo Google Drive, Dropbox, e aí você fica a seu critério aí de como mandar esse arquivo aí lá para a gráfica, fazer a impressão para o seu cliente, um outdoor bonito e com uma alta qualidade e sem ficar pesadão aí para enviar. E aí, pessoal, gostaram demais desse vídeo aqui do canal? Já deixa aquele like pra mim aí. E se você tiver aquele amigo ou amiga que tiver a fim de aprender, quer saber mais como fazer arte como essa aqui, gigantesca, sem deixar um arquivo monstruoso, indique esse vídeo pra ele ou pra ela. Compartilhe os vídeos do canal com os seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, quiser falar aqui com a gente, deixa seu recado aqui embaixo que eu vou ter o enorme prazer em falar com todos vocês. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu! E se você se perdeu aí na hora que eu falei lá do vídeo qual é a diferença aí de PSB e PSD, por que o Photoshop salvou o meu arquivo em PSB, eu vou deixar ele aqui do lado. Acessa ele lá que ele tá bem legal também. Valeu!